início, né, ao estudo da noite. Então, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos do corpo físico e vamos permitir que a espiritualidade possa agir em nós. Vamos dar autorização a Deus, aos irmãos espirituais, aos nossos anjos guardiões, para que eles possam fazer uma intervenção divina em nossas vidas. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre, divino Cristo deste planeta e de tantos outros mundos, vós que dissestes que onde houverem 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, ali estaria entre eles. Aqui estamos, Senhor, unidos por um só sentimento, juntos aqui, para buscar em teu evangelho o conhecimento, os ensinamentos, os exemplos que nos levarão para mais próximo de ti. Porque sabemos, Senhor Jesus, que para chegarmos a Deus é necessário irmos até vós, pois somente vós é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-nos, Senhor, a cada um de nós, dando-nos entendimento, discernimento, dando-nos humildade, para recebermos, dentro da nossa capacidade de entendimento, a porção de sabedoria que nesta noite o Senhor nos permite. Que esses conhecimentos, Senhor, venham até nós, não para satisfazer nossa curiosidade ou nossa necessidade de aprendizado, mas que possa nos auxiliar, abrir novos horizontes, nos tornar aptos a colocar todos esses conhecimentos em prática no nosso dia a dia, auxiliando nossos irmãos que ainda não têm esta oportunidade que nós já temos, ensinando, orientando, esclarecendo, consolando, porque sabemos, Senhor, que múltiplas são as faces da caridade, mas que a caridade de tirar o próximo da cegueira, das trevas escuras da ignorância, também se faz necessária. Querida Mãe Maria, querida consciência cósmica feminina que aqui na Terra veio transvestida de mulher e que recebeu em seu ventre o corpo físico que um dia ancorou a essência crística. Nós evocamos teu poder, tua força e teu amor maternal, para que possa nos envolver em teu manto de mãe, nos trazer o aconchego, o consolo, a cura que tanto buscamos. Abençoe este nosso encontro, Maria Santíssima. Visite nossos lares enquanto aqui estivermos estudando e traga-nos do mais alto das dimensões as energias sutis, capazes de diluir tudo aquilo que não for divino, de transmutar toda sombra em luz, toda enfermidade em cura, todo mal em bem. Agradecemos pela presença dos nossos amigos queridos, nossos amigos do plano espiritual, de outras dimensões, de outras galáxias, que aqui estão mais uma vez atendendo o nosso pedido, a nossa demanda
e que aqui estão conosco para nos ajudar no trabalho da noite. Sê conosco, amado Mestre Jesus. Sê conosco, Maria Santíssima, e todos os seus mensageiros e mentores espirituais, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nos pediram para ler uma página do Fonte Viva. Eu vou ver se eu consigo ler, porque eu estou com a minha visão. Hoje eu fiz a cirurgia, mas eu acho que vai dar para ler. Saiu o capítulo 134 do livro Fonte Viva. No meu livro está na página 301. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. João, de versículos 2 a 6, capítulo 1. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim. Do sim, sim, do não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do faraisismo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angelicais. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho, mas um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus, e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Pois bem, nos orientaram ainda há pouco que lêssemos essa página, né? Porque busquemos o equilíbrio é exatamente o ponto de equilíbrio, o meio de qualquer polaridade, né? Nós estamos falando em polaridade, então, exatamente que, veja bem, a questão que eles apontam até no próprio ensinamento do Cristo, né? Ele fala da necessidade de se construir o reino de Deus, mas ele não pede aos seus seguidores que sacrifiquem os interesses, né, em obras precipitadas. Ele não pede que ninguém... É aquilo que o Ascan, que o Hans tem sempre falado, não precisa você sair da sua rota para você fazer o que precisa ser feito, né? Ele fala aqui, ó, que ele destaca, ele vive acusando os fariseus, ele vive apontando o dedo, né, para o farisaísmo dogmático, e mesmo ele sabendo que as leis mosaicas, principalmente no que concerne a Deus, estavam ultrapassadas, eram radicais, e mesmo assim ele rende culto às leis mosaicas, né? Ele ressuscita Lázaro, ele tira Lázaro do sepulcro depois de 3 dias de enterrado,
de estar já em putrefação, começando o estado de putrefação, com mau cheiro, mas ele não furta Lázaro a passar novamente pela morte do corpo, que é a lei natural, né? Então, ele tem consciência de quem ele tem consciência do poder que lhe é investido, ele é o supremo arquiteto desse planeta, ele criou a abelha e ensinou a abelha a fazer o mel. Ele arquitetou as flores e ensinou as flores a perfumarem e darem beleza com as suas cores. E, no entanto, mesmo consciente de todo o seu poder, ele nos ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, ele foi preso, sentenciado, martirizado, e ele poderia só pensar, um único pensamento que ele tivesse em favor da sua libertação, em favor do seu isolamento daqueles supliciadores. Ele poderia ter dito um único pensamento. E, no entanto, em vez de fazer isso, em vez de começar a xingar e de começar a jogar praga, de começar a produzir bravatas, né? O que ele faz? Ele ora e entrega a Deus o seu corpo, na certeza de que ele cumpriu a sua missão. Então, aqui o que ele nos ensina é o equilíbrio, o supremo equilíbrio. E é isso que, nesse estudo de polaridade, nós estamos buscando, né? A necessidade do equilíbrio, a necessidade de mantermos nossos pés no chão e nossa cabeça voltada para as coisas eternas, para as coisas divinas, né? Não vale muito a gente, como diz no Evangelho, o advento do Espírito da Verdade, você exaltar muito o corpo e esquecer do espírito, ou tornar-se fanatizado pelo espírito e deixar o seu corpo em segundo plano. Nada disso tem validade. Nós precisamos do meio termo. Nós precisamos do equilíbrio em todas as circunstâncias, né? Então, nós vamos dar sequência no nosso estudo do livro Mundo Maior, que eu já nem sei a grandiosidade que esse capítulo tomou. Eu não sei como que vão ser os próximos capítulos, mas, enfim, esse capítulo tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava. E não é surpresa somente para vocês, para mim também é surpresa, porque a cada nova frase que a gente lê desse capítulo, a cada novo parágrafo, surgem inúmeras possibilidades de entendimento, surgem inúmeras possibilidades de aprendizado, né? Então, nossos irmãos têm se valido de todas as vertentes possíveis, sejam elas filosóficas, sejam elas científicas, sejam elas teológicas, né? Sempre com muita didática, sempre com muita clareza, usando uma linguagem clara. Eles têm usado isso para nos trazer conhecimentos. Ainda hoje, ele conversava comigo e dizia: minha filha, você está preparada para os arautos da ignorância? Né? Eu disse: por quê? Ele falou assim: porque a partir do momento em que nós sopramos as nossas palavras ao vento, elas vão cair em terras férteis, onde renderão frutos 60, 80 e 100 por um. Mas elas também cairão nos pântanos lodosos da ignorância, e você será criticada, você será acusada, você receberá inúmeras críticas, inúmeras ameaças, enfim, você está pronta para isso?
eu não sei até onde a gente pode responder isso por nós. Eu estou pronta? Tem hora que eu falo, não, eu estou pronta, pode... Mas a gente não sabe como que vai ser, né? Eu peço a Deus para que eu tenha forças e eu não desista diante dos percalços que forem aparecendo, dos opositores, né? O que eu falo aqui não é por mim, sempre ele traz os seus ensinamentos pelo mecanismo da canalização, que é telepático, né? Que é mente a mente, mas eu não assumo a autoria desses conhecimentos aqui, dizendo eles são meus e eu que arco com eles, de jeito nenhum, porque quem sou eu para ser detentora de conhecimentos tão grandes como esses que eles vêm nos trazendo? Então, se porventura começarem essas críticas, esses comentários e tudo mais, eu quero dizer a vocês o seguinte, que hoje, para nós, tudo isso é muita novidade, tudo que tem vindo até nós. Mas eu fico imaginando, no tempo de Kardec, como ele mesmo já nos advertiu, né? Quando começaram o fenômeno das mesas girantes, como começaram aqueles fenômenos de materialização, as pessoas também não entenderam. E, no entanto, hoje, para nós, isso é uma coisa muito natural, né? Então, eu procuro pensar dessa forma. Os conhecimentos que eles têm nos trazido, para hoje, parecem muito, muito distantes da nossa realidade. Já saíram uns 2 ou 3 aqui do grupo, pessoas que eu tinha em alta conta que me procuraram no privado e disseram para mim, olha, eu não consigo permanecer no grupo porque eu não concordo com os ensinamentos que estão sendo passados. E é claro que a gente entende, porque esses ensinamentos realmente eles vêm com uma novidade, com uma bagagem muito inovadora, né? Muito diferente daquilo que a gente tem o hábito de ouvir. A maioria de nós outros somos todos oriundos das igrejas católicas, né? Poucos aqui nasceram, tiveram o privilégio de nascer num berço espírita, né? Nós fomos nos caminhando, eu passei por diversas religiões, por diversas filosofias, eu frequentei a eubiose, a gnose, né? Várias filosofias buscando, né? O entendimento, a Sechonoye, buscando o entendimento. Sou espírita desde que eu tinha 14 anos, não aprendi nada da doutrina espírita, nada. Estou aprendendo agora que eu estou aprendendo, né? E mesmo assim, essa surpresa que às vezes vocês se manifestam frente a algumas revelações, imagina eu, como que eu sinto. Às vezes, ouvindo alguma gravação, igual ontem o João me mandou uma gravação do Seta Branca, eu fico assustada, eu fico estupefata, né? Então, para mim também novidade. Então, nós estamos todos no mesmo barco, todos, né? E, se Deus quiser, chegaremos juntos, sãos e salvos, na outra margem desse rio, tá bom? Eu não sei se temos novidades, se temos pessoas novas aqui hoje, mas vamos dar continuidade nesse capítulo 2. Nós estamos trabalhando essa parte do parágrafo, né, que fala da dualidade, né, que fala que nós adorávamos Deus e cometíamos morticínios, né? Pregávamos a paz e fazíamos a guerra. Então, nós começamos um estudo a partir da dualidade e a partir da polaridade e fomos parar em Deus, tentando entender isso que as pessoas acreditam, que existe um opositor para Deus, que existe um ser demoníaco que, da mesma forma como tem o céu, o reino de Deus, os anjos, né?
como tem como que eu vou falar? Toda aquela pleiade de espíritos superiores, do outro lado tem o inferno, em chama constante, e o senhor absoluto desse reino infernal é Lúcifer, ou é o diabo, ou é o demônio, ou é o capeta, ou qualquer outra coisa. Isso foi o que nos ensinaram. A intenção dos nossos irmãos, então, é desmistificar essa crença. É claro que nós começamos a estudar a origem de Deus para nós aqui na Terra. Como que veio o conhecimento de Deus aqui na Terra, né? E nós aprendemos que para chegar ao Deus que nós conhecemos hoje, que é a causa primária de todas as coisas, que é esse Deus cósmico universal, o supremo criador, a suprema inteligência, o infinito, o incriado, que para chegar nesse conceito hoje, nós tivemos que começar lá atrás, porque nós já trazíamos em nossa consciência essa mônada divina de acreditar num ser que fosse superior a nós mesmos, né? Num ser que tivesse força superior à nossa. Então, nós começamos a construir deuses. E como que começou essa construção de deuses? A partir de coisas que nós não entendíamos. Então, aquilo que nós não tínhamos controle, como alguns fenômenos da natureza, né? Tempestades, raios, trovões, a própria Lua, o próprio Sol, os cometas, os meteoros, né? Os eclipses, tudo isso se tornaram deuses naquele estágio da nossa evolução. E mais, outros seres que se destacaram entre os seus pares por ter uma força muito grande, por ter um conhecimento maior que os outros, por ter uma inteligência mais avançada, eles também se destacaram, né, como seres especiais, como o conhecimento naquela época era via oralidade e não era por escrita, muito pouco por escrito e 98% via oral, esses conhecimentos sobre esses homens foram passando de geração em geração e sendo cada vez mais aumentados, ampliados, até que eles também se tornaram deuses. E uma terceira classe de deuses, que, segundo nossos irmãos, eram as próprias entidades biológicas extrafísicas, aquilo que nós chamamos de extraterrestres, e que foram os nossos criadores e que, por muito tempo, estiveram conosco, nos orientando no nosso desenvolvimento, nos auxiliando nas descobertas de ferramentas, de tecnologias que pudessem nos auxiliar, e que Erich von Däniken, por exemplo, chamou de deuses astronautas, né? Os registros arqueológicos, os registros que existem de todas as culturas antigas, né? Pinturas rupestres, pinturas em baixo e em alto relevo, vários tipos de registros feitos pelos nossos ancestrais, registrando a presença desses seres que também foram transformados em deuses, né? Então, a gente veio fazendo toda essa viagem na evolução desses conceitos deísticos, né? E fixamos muito no conceito de Yahvé, né? Por que Yahvé? Porque é exatamente essa entidade conhecida como Yahvé que se transformou, né, no Deus bíblico, né? Lembrando que o Deus bíblico do Antigo Testamento, essa personagem do Yahvé, não é o Deus que Jesus veio nos apresentar. São coisas distintas, embora tenham sido confundidas,
né? Exatamente pela cultura de passar na oralidade de pai para filho, de impregnar esses conhecimentos com magia, com misticismo, com poderes inimagináveis, que se deu um poder muito grande a essas entidades e que se transformaram em Deus, né? Então, a crença popular, ela devota a Deus um opositor, né? Ela diz, e isso eu já vou antecipar minha última fala, porque tudo tem polaridade, mas Deus não tem polaridade. Por que Deus não tem polaridade? Pelo simples fato de que anteriormente eu já mostrei para vocês, logo que começamos a estudar dualidade, que dualidade, polaridade é típico do nosso mundo. Os mundos superiores não têm dualidade. E Deus, o Supremo Criador, ele é o quê? Unidade absoluta. A unidade, ela não tem polaridade. E Yahvé tinha polaridade. Por quê? Porque ele introjetou em si as características do Deus Baal, que naquela época, há cerca de 4.000 anos atrás, né? 4.000 antes de Cristo, então seria 6.000 anos hoje, né? Naquela época, a figura criada para poder, o ícone de Baal, ele é o que mais se aproxima das figuras dos diabos de hoje, né? Um ser antropomórfico, ou seja, ele é meio animal, meio gente, ele tem chifres, ele tem rabo, enfim, ele é uma mistura. E essa figura, ela foi introjetada no inconsciente coletivo como sendo a iconografia do mal, né? Então, a nossa intenção aqui é desmistificar, né? Esse conceito, que é um conceito que traz muito medo às pessoas. E o medo não é bom conselheiro, né? O medo, ele congela a coragem, ele enrijece as disponibilidades de ações, né? Nós temos que ter precauções com determinadas coisas. Nós, quando estamos nesse processo de despertar, nós já sabemos a diferença do bem e do mal, nós já conhecemos a responsabilidade de nossas escolhas no exercício do nosso livre-arbítrio, mas nós não podemos nos deixar levar por essa onda de misticismo que é típico dos povos antigos e que está tão em voga nos dias de hoje. Com essa profusão de acontecimentos, né, de doenças, de movimentos sísmicos da Terra, de abalos sociais, de comoções, né, sociais, o que tem acontecido? As pessoas buscam explicação. E se elas não encontram explicação nas coisas corriqueiras a que elas recorrem, como, por exemplo, às vezes elas vão numa missa ou vão num culto e não encontram ali explicação, então elas procuram o quê? Elas procuram um xamã, elas procuram um bruxo, um místico, um tarólogo, um vidente, um sensitivo, qualquer um que conheça, né, esses meandros da magia e que possa dar a elas algum esclarecimento. Até aí tudo bem, não há problema. A questão é quando isso beira as margens do fanatismo.
e que paralisa os processos do despertar, porque há uma troca. A pessoa, em vez de aprender e se desvencilhar da antiga prisão, ela simplesmente troca de algema. Ela deixa a algema dos dogmas sectários, né, da igreja que lhe colocou grilhões por séculos, e troca essas algemas pelas algemas do misticismo, da feitiçaria, de tantas outras coisas, enfim, simplesmente mudando só o formato, mas continuando escravo de superstições, continuando escravo de crenças limitantes. Um dia eu falei para vocês, olha, aliás, quem falou foi o Seta Branca, né? A magia, ela existe. Ela está aí para quem quiser manipular, né? Ela existe. E todos vocês, sem exceção, sabem manipular a magia. Porque em algum momento das suas vidas paralelas, em algum momento das suas existências anteriores, vocês viveram, né, um formato em que tinham acesso a esses conhecimentos. Vocês são seres milenares, vocês são sementes das estrelas, vocês trazem no arquivo acástico de vocês conhecimentos inenarráveis, vocês só precisam ser despertados. Então, nós precisamos ter um cuidado com isso aí, né? O ver, o ouvir, o entender, mas o não se fanatizar, porque esse é o grande perigo, né? Então, era sempre assim, para homens bons se transformavam em deuses bons, os homens ruins se transformavam em deuses perversos, né? O homem cria um panteão de deuses absurdos, aí a gente olha para o passado e acha ridículo. A gente, olhando a mitologia grega, por exemplo, acha ridículo a atitude de uma deusa que tem ciúme de outra deusa com um deus maior. A gente acha ridículo a guerra que um deus trava com o outro por espaço, por poder, por garantir uma maior quantidade de fiéis. Quer dizer, que deuses são esses que precisam brigar? Que deuses são esses que manifestam sentimentos tão humanos e, principalmente, sentimentos da ordem inferior dos humanos, como inveja, como orgulho, como soberba, como promiscuidade? Quantos deuses nós não escutamos nas narrativas, né? Que são deuses promíscuos? Júpiter ou Zeus é um deles. A quantidade de filhos de Júpiter ou de Zeus é absurda. E ele, como Deus, ele, além dele não precisar disso, ainda pior, porque ele procura não só donzelas, meninas virgens, mas ele vai atrás de mulheres casadas, desonram essas mulheres. É uma coisa absurda. E aí a gente olha para trás, acha tudo isso ridículo. Mas o que nós fazemos na atualidade? Nós saímos de uma igreja que tem adoração por uma Santíssima Trindade, ou seja, pegamos Deus e dividimos em três. Nós temos um panteão de santos, um santo para cada causa, um santo para cada coisa, um santo para cada dia. Quem de vocês aqui nunca pediu nada a um santo? Quem de vocês aqui nunca acendeu uma vela ou não deu 3 pulinhos para São Longuinho? Né? Quem de vocês aqui nunca pediu um favor a Santo Antônio? Então, continua a crença em deuses, né? Então, você vai para o lado do espiritualismo, vai nas crenças afrodescendentes, e tem todo o panteão de orixás, que são seres sagrados, são entidades de altíssimo padrão vibracional, que estão ali para ajudar, principalmente nos reinos da natureza, e que se transformaram em deuses.
E aí, se você acha que você está sendo injustiçado, você acende uma vela para Xangô e pede para ele se vingar de quem está fazendo injustiça com você. Como que se pede isso a um Deus? Né? Se você, agora, você está passando por esse processo aí de possível contágio por esse vírus, nesse processo de pandemia todo, aí você faz uma oferenda a Omulu, né? E pede para ele, através de uma oferenda, que ele não deixe você ficar doente. Isso aí é a sua crença, mas se você não tomar os cuidados, não vai adiantar você fazer oferenda ao orixá. E o que dizer, então, do próprio kardecismo, onde todo mundo prega que não pode ter imagem, que não pode adorar imagem, que não se pode adorar símbolos. Não se adora. Na imagem, não. Mas no coração, está todo mundo idolatrando. Uma série de nomes respeitados aí da doutrina espírita. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para entender, para esclarecer. Cada um, no seu tempo certo, vai entendendo e vai fazendo os seus ajustes, né? A sua forma de adorar a Deus, né? Então, é isso que é a nossa intenção. Então, nós falamos no nosso encontro anterior que nós focamos muito em Yahvé, né? Porque Yahvé, ele se tornou o Deus maior daquele povo, dos cananeus, né? Existia um Deus maior, um Deus supremo das tribos dos cananeus, de quem vivia em Canaã, né? Que era El. E a gente gosta muito de frisar que o próprio nome dos hebreus origina-se do Deus a quem eles adoravam, né? Que era o hebreu, povo de Deus, né? Esse Deus El, ele tinha uma esposa, né? Ele tinha uma filha e ele tinha um filho adotivo, que era Baal. Cada um com seus atributos, cada um com as suas características, cada um com as suas formas de conduzir a humanidade. Quando a gente fala no poder de um Deus, do que nós estamos falando? Que esse poder, que esse Deus, ele tinha realmente aquele poder? Nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, que aquele Deus, ele tinha um número representativo de seguidores. Daí a sua importância ou não. Daí a sua relevância ou não, né? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que considerar. Então, El, ele era considerado o Deus supremo, o Deus maior, o Deus absoluto. Por quê? Porque ele era de todas aquelas tribos que viviam no deserto, que vivia ali na Macedônia, que vivia em Ur, que vivia em Arã, que vivia em toda aquela parte do deserto até o Egito. Ele era o Deus que tinha o maior número de seguidores. E por isso ele era o mais relevante. Isso não acontece com vocês aí nesse frenesi de redes sociais, né? O maior número de seguidores é que dá a importância do seguido, né? A segunda questão, além disso, é que esse Deus, tendo ou não poder, ele era a manifestação, a expressão de qualquer entidade biológica extrafísica. Ele não surgia do acaso. Então, uma entidade biológica, né, muitas vezes, na maioria das vezes, eram entidades com grande conhecimento. Nós temos que lembrar de uma coisa. Conhecimento não é sabedoria. Informação não é conhecimento. Então, nós temos muitas entidades que têm muito conhecimento, né, mas que não são sábias.
E nós temos entidades também que têm um conhecimento absurdo, que sabem conduzir a civilizações, mas que a sua moralidade é controversa. E por que Jesus permitiu esse tipo de entidades entre nós aqui na Terra? Por quê? Porque foram exatamente muitas dessas entidades que foram negociadas com elas a sua vinda de Capela para cá. Eram os grandes chefes das áreas escuras, das áreas sombrias, que tinham lá suas lideranças, para eles aceitarem deixar para trás os seus palácios nas zonas umbralinas daqueles lugares, deixar para trás os seus exércitos. Foi negociado com muitos deles que aqui na Terra eles continuariam tendo o seu exército de seguidores e continuaria conduzindo muitos milhares de afetos a eles, né? Em troca, eles deveriam levar essa população à classificação de população civilizatória. Então, vamos entender. Um Baal, por exemplo, né, é um espírito que tem, falando espírito para vocês entenderem, tá? É um espírito que tem um conhecimento muito grande de tecnologias capazes, ele detém conhecimentos, ele tem aparelhos, equipamentos que conseguiam deter tsunamis, prever e deter tsunamis. Ele tem equipamentos capazes de provocar e de cessar tempestades, né? Então, uma entidade dessa, mas ele não tem moralidade. Entendem a diferença? E El era uma dessas entidades boas, essa era uma entidade boa, uma entidade com discernimento, né? Que se manifestava e que tinha um número muito grande de seguidores, né? Até o momento em que segundo o Salmo 82, eu citei o Salmo 82 porque ele é um documento bíblico. Porque a gente fica falando aqui, às vezes, algumas coisas, sem dar uma referência palpável para vocês, fica, às vezes, difícil de vocês entenderem, né? Mas o que acontece? O Salmo 82 nos dá conta de um conclave, né? De um concílio, um conselho de deuses, né? Lá no Salmo 82 está escrito conselho divino, um conselho divino em que El era o Deus supremo e os demais que estavam participando do conselho eram deuses menores. E foi nas discussões desse conselho, naquela etapa atual, quando aconteceu esse conselho, que se prevê nos estudos teológicos tenha ocorrido 1000 anos antes de Moisés iniciar a Gênese, né? Então, o que acontece? O Yahvé, naquela altura, ele já tinha um número de seguidores muito significativo. Já estava bem pare a pare com El. Mas qual era a diferença entre os seguidores de El e os seguidores de Yahvé? É que os principais seguidores de Yahvé eram nada mais, nada menos que os chefes de clãs, os príncipes. Abraão era um chefe de clã, um dos principais que vocês já ouviram falar. E ele era seguidor de quem? De El ou de Yahvé? De Yahvé. Então, os chefes, os príncipes,
por eles serem os principais seguidores de Yahvé, é claro que os seus subordinados, as pessoas às quais eles tinham ascensão, também seguiriam aquele Deus. Então, nesse conselho de deuses, narrado no Salmo 82, nos vem apresentado que as decisões dos deuses eram contraditórias, não agradaram Yahvé, e que, num determinado momento, ele se levanta num arroubo e grita, e bate no peito, e se assume naquele momento como o único Deus. Ele já tinha moral para fazer isso. O que a gente pode entender disso aí é o seguinte: olha, com os seguidores que eu tenho, que são fiéis e que são poderosos, agora vocês podem me seguir, né? Então, é muito interessante isso, essa transformação, né? O momento em que Yahvé chega ao topo, né, desse panteão de deuses semitas, dos povos semitas, né? Os povos semitas, exatamente, os hebreus, os cananeus e, posteriormente, os judeus, né? Então, foi muito interessante essa transição até se chegar, né, a esse topo. Aí, o que acontece? Começa a saga de Yahvé como Deus maior, né? Começa a saga de Yahvé como Deus maior. Então, e quando é que começa essa saga? Começa com Abraão, o primeiro grande patriarca bíblico, quando ele recebe um chamado, né, para poder atender essa demanda de Yahvé, levando Yahvé para outros lugares, para outros povos, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje. O momento em que Yahvé, a partir do momento em que ele se declara como Deus absoluto, ele precisa se firmar não só entre o povo que o adorava, mas ele precisava expandir esse número de seguidores para poder continuar se mantendo como guia daquele povo, como anjo guardião daquele povo. Então, entendam Yahvé da mesma forma como vocês concebem Ismael para o Brasil, né? O espírito protetor do povo brasileiro, Yahvé, o espírito protetor do povo hebreu. Tá certo? Vamos estabelecer essa comparação para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui nós temos eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de ilustrações, eu acho que através dessa iconografia fica mais fácil das pessoas memorizarem, mas aqui nós temos a figura de Jacó. Jacó é um dos filhos de Abraão, abençoando o seu filho favorito, que é José, né? Nós vamos chegar lá. Pois bem, então vamos falar um pouquinho da importância desse patriarca, de Abraão, para firmar Yahvé como o maior de todos os deuses, né? Existem muitas controvérsias, eu não gosto muito de citar datas, por causa dessas controvérsias que tem nos seus calendários, que nunca batem. Aqui, eles dão conta, pelas pesquisas históricas que nosso querido instrumento fez, que Abraão viveu por volta de 1800 a.C. Eu discordo totalmente, tá? Mas, como a minha percepção de tempo é diferente da de vocês, então fica difícil. Eu diria para vocês que Abraão viveu em torno de 3.600 a 3.800 antes de Cristo, mais ou menos isso, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, só para a gente poder entender que ele veio muito antes de Cristo, né?
Ele, como eu já falei, foi um dos principais patriarcas bíblicos, né? E ele recebeu a missão de chefiar os povos semitas, né? Quem são os povos semitas? Os antigos cananeus, que depois se tornaram hebreus, que depois se tornaram israelitas e que depois foram se dividindo e agora tem o remanescente dos judeus, né? Então, Yahvé faz um chamado a Abraão. Abraão, naquela época, ele já está lá com seus 75 anos, ele já era casado com Sara, ele tinha suas próprias terras, ele tinha o seu gado, ele tinha os seus escravos, né? Ele estava com a vida feita, tranquila, ele já era velho. E, no entanto, Yahvé se manifesta para ele materializado, né? E aí você pode entender duas coisas. Nós não estamos aqui para afirmar nada, nós sabemos o ocorrido, mas vamos deixar para um momento futuro, porque as polêmicas já estão começando. Então, temos duas opções aí. Essa materialização feita por ectoplasma, e onde Yahvé fala com Abraão, ou então, simplesmente, nós temos aí uma manifestação corpo a corpo com o Hebe, né? Com o Hebe e Yahvé, né? Então, Yahvé se manifesta ali e diz para ele pegar sua esposa, pegar o seu gado, as suas coisas e vazar daquele lugar, né? Sair daquele lugar. Bom, vamos entender. Onde que Abraão morava? Ele nasceu e foi criado na cidade de Ur. Essa cidade de Ur, era uma cidade pertencente aos caldeus, né? Ficava lá no sul da Mesopotâmia. Hoje, muita gente achava que Ur era mitológico, mas hoje a arqueologia já tem provas de escavações dessa cidade, já é tudo. Hoje não tem mais dúvida da existência de Ur. E Abrão, ele tinha mais um irmão. Eles eram filhos de Tarê. Quem que era Tarê? Tarê, se você pegar a genealogia bíblica, né? O Tarê, ele é neto de Noé, né? Então, ele é neto de Noé. Então, Abraão é o quê? Bisneto de Noé, né? Olha aí a genealogia, né? Então, ele vivia ali, ele era um homem relativamente bem de vida, né? Ele tinha riquezas, ele tinha ali com ele o que ele precisava, ele estava bem casado, embora não tivesse filhos. Ele já tinha 75 anos, né? A sua esposa também já estava idosa, nunca gerou filhos para ele. Então, ele pegou sua esposa, pegou o seu gado, pegou suas ovelhas, pegou todas as suas riquezas, encheu os seus camelos com tudo que ele pôde, desmontou sua tenda, pegou o seu sobrinho e foi embora de Ur. Mas por que ele fez isso? Vamos entender. Bom, vamos ver a importância de Abraão para poder firmar Yahvé como esse Deus maior de todos os deuses. Primeiro, que quando Moisés começou a narrar a história de Abraão, só para vocês entenderem, Moisés não escreveu livro nenhum, tá? Nenhum. São seus seguidores que escreveram em nome dele. Tanto é que no próprio Pentateuco de Moisés, narra a morte dele. Como que ele poderia narrar a morte dele? Quando ele morreu, onde ele morreu, como ele morreu, né? Então, só para a gente entender. Só no livro da Gênesis, né, feita inúmeras citações ao nome de Abraão. O Antigo Testamento como um todo tem 40 referências ao seu nome, né? E não é só nas religiões de origem semita, como o judaísmo, por exemplo. O islamismo também considera Abraão como sendo um dos mais importantes expoentes depois de Maomé.
Maomé é sempre o mais importante, né? E o Alcorão se refere a ele 188 vezes, né? Então, o Novo Testamento também imprime muita importância a esse patriarca bíblico, né? Faz 75 referências a ele no Novo Testamento. Então, é essa importância que dá a ele autoridade para transformar Yahvé de um mero Deus secundário num Deus absoluto, né? Então, veja bem, naquela época, Ur era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha todo conforto, uma cidade avançada para o seu tempo, uma cidade com vários empreendimentos progressistas, né? E quando Yahvé faz esse chamado para Abraão, entendam a dificuldade que foi para Abraão cumprir com esse chamado. Por quê? Ele fala para Abraão sair da parentela e ir para um lugar que ele ia mostrar. Abraão nem sabia para onde que ele ia. Abraão nem sabia, né? Para onde que ele estava indo. E Yahvé ficou de mostrar para ele no meio do caminho. E mais, disse a ele o seguinte: abandona a sua parentela. Se Abraão já tinha 75 anos, imagina quantos anos tinha o pai dele. E ele pede que abandone os pais, que abandone os irmãos. Ele tinha, eu falei, ele tinha 2 irmãos, que ele tinha Arã também, né? Agora, por que aconteceu isso? Então, vamos lá. Ur era uma cidade cosmopolita. Já estava firmada como uma cidade avançada, com muito progresso. E lá, em Ur, as pessoas, os caldeus daquele lugar, adoravam vários deuses. Vários deuses. Não confundo caldeus com cananeus, tá? Então, Yahvé era simplesmente mais um daqueles deuses. Era só mais um. E a gente não pode esquecer que Yahvé manifestava-se como ciumento, como possessivo, ele queria ser o único Deus, né? Então, o que ele faz? Ele fala, olha, você vai para um outro lugar, para uma outra terra, que eu vou te dar, que eu vou fazer você prosperar, tá? E lá eu vou ser firmado como Deus maior, né? Então, esse foi o motivo verdadeiro que Deus faz esse chamado a Abraão, que Yahvé faz esse chamado a Abraão. Deus não, eu gosto de chamar de Yahvé para fazer bem essa distinção, né? Então, isso tá narrado lá no livro de Josué, né? Josué 24, 2, capítulo 24, item 2, onde fala o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, seria muito difícil firmar Yahvé como um Deus absoluto em Ur. Então, aquela história assim, não vamos jogar pérola aos porcos? Em vez da gente ficar aqui dando murro em ponta de faca, vamos para um lugar neutro e vamos começar o nosso trabalho nesse outro lugar? Vamos ver o que vai acontecer? Foi mais ou menos isso. Então, nessa figura aqui, Abraão está com seu sobrinho, o seu rebanho, a sua esposa, né, os seus escravos, e ele sai de Ur, né? Bom, então vamos lá. No meio do caminho, Deus informa para Abraão, diferentemente do que ele informou para Moisés anteriormente, ao fazer o chamado para o êxodo, né? Porque ele já de cara fala para Moisés que eles vão para uma terra que emana leite e mel, que seria Canaã. A mesma terra aqui de Abraão. Então, Abraão foi primeiro para Canaã, né?
Então, ele estava com 75 anos, um idoso, um velho, cansado, né? Ur era muito longe de Canaã, né? Mas ele empreendeu essa viagem. A gente fica sabendo, pelas próprias narrativas do livro de Moisés, que Abraão viveu mais 100 anos depois que ele chega a Canaã. Ele morre com pouco mais que 175 anos, né? Basta lembrar que o seu bisavô, tataravô, Matusalém, morreu com 900 e tantos anos, né? Então, um dos propósitos da genealogia do capítulo 11, lá da Gênese bíblica, é informar que os homens, naquela época, estavam vivendo menos. Mas Matusalém viveu 900 anos, Noé viveu 400 poucos anos, 500, não sei. Então, agora Abraão está vivendo o quê? 175 anos, né? Então, é uma forma de mostrar que começou a diminuir essa longevidade, não era mais interessante manter a longevidade aqui na Terra. Esse mapa aqui dá para vocês verem. Aqui, ó, aqui nós temos Ur, né? Ur está bem aqui nessa parte do deserto, né? Ele empreende a viagem, né? Até chegar aqui em Harã. Aqui em Harã, ele permanece, nesse território de Harã, ele permanece por algum tempo, né? E depois de Harã, ele parte de Harã para Canaã. Em um determinado momento, nós vamos ver aqui hoje, eles saem de Canaã e vão para o Egito. E depois retornam pelo êxodo de Moisés, do Egito para Canaã, né? Então, olha que a lógica. Vocês escutam os trechos bíblicos tudo separado, tudo recortado, mas não entendem a sequência, o que está acontecendo, né? Bom, algumas coisas Moisés não narra sobre a história de Abraão, né? No capítulo 12 da Gênese, é um dos principais capítulos, porque ele traz esse chamado Yahvé para Abraão, e é quando se estabelece a principal aliança abraâmica. O que é essa aliança, né? É a aliança que une todo a Bíblia, o Antigo Testamento, fica todo ele ali naquelas engrenagens. E por que isso acontece? Acontece porque essa aliança é a aliança que Deus promete que a semente de Abraão se multiplicará por toda a posteridade, né? Então ele parte ali de Harã, né? Ele ficou parado em Harã um determinado tempo, né? E ele segue viagem até Canaã, né? Ao chegar em Canaã, o que acontece? Abraão inicia, então, esse processo de introduzir Yahvé para as demais clãs que já viviam naquele lugar. Isso eu falei para vocês num dos nossos encontros anteriores, que já viviam clãs ali em que Yahvé vai para essas outras tribos, para essas outras clãs, né? Então, quando Abraão introduz Yahvé como Deus maior para esses outros clãs, o Yahvé ele já tinha essa simbiose com Baal. Ele já tinha essas características desse outro Deus, guerreiro, orgulhoso, vingativo, né? Ele já tinha essas outras características, né? Essa aqui é uma iconografia que é muito importante, vocês devem se lembrar, que é quando Yahvé pede que Abraão demonstre toda a sua fé, sacrificando o seu filho Isaque a Deus. E na hora que ele ia cometer esse despautério, aparece um anjo, materializa-se um anjo e diz que não é necessário.
Então, ele sacrifica uma ovelha no lugar. Aqui um resumo. Vocês vão entender depois por que eu estou falando de Abraão, tá? Vocês vão entender por que eu estou. Vai lá. Vamos entender um pouco de Abraão. Ele tem uma esposa. A sua primeira esposa é Sara. Sara não conseguia gerar um filho para Abraão. E naquela época, descendência era a coisa mais importante que um homem podia esperar para a sua vida. Então, como ela viu que ela não conseguia gerar um filho para Abraão, ela sugere ao seu marido que ele tome a escrava dela. Ela tinha uma escrava, uma dama de companhia, que se chamava Agar, e que faça um filho nela. Assim, Abraão faz. Agar é tomada por Abraão e imediatamente ela gera um filho varão a ele. Esse filho se chama Ismael. Ismael foi criado por Abraão, por Sara e por Agar até a adolescência. Na adolescência desse filho, Deus mostrou-se insatisfeito e Yahvé não estava feliz, porque ele queria que a descendência de Abraão fosse legítima. Eu acho aqui um preconceito, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Filho é legítimo, não importa se é da esposa oficial ou da esposa secundária, enfim, né? Mas ele não quer, Deus não quer. Então, ele manda Abraão tomar Sara. Ora, gente, Abraão já estava com quase 100 anos de idade, nessa altura aqui do campeonato. O Ismael já estava com 14, 15 anos. Então, ele toma a Sara, Sara engravida, com quase 100 anos de idade, e tem um filho, né? Tem um filho, esse filho é Isaque. Isaque não tem muita expressão bíblica. A única coisa que a gente sabe de Isaque é que ele ia ser sacrificado por Abraão, né? Que ele ia ser oferecido em sacrifício por Abraão, né? Mas não tem muita expressão. Isaque também se casa, né? E tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó é conhecido como Israel. E vocês conhecem a história de Esaú e Jacó, né? Da história bíblica de que um fere o outro, etc. e tal, né? Então, o que acontece? Essa é a descendência de Abraão, né? Jacó, ele mata o seu irmão, ele foge para não ser morto, né? Depois ele casa e ele tem 12 filhos, 12 herdeiros, que dão origem às 12 tribos de Israel, né? Jacó é chamado por Deus de Israel. José do Egito é um desses filhos e é o favorito de Jacó, né? Ismael, que era o filho de Agar, teve que fugir com sua mãe para o deserto quando ele era adolescente, porque Sara não queria que eles ficassem mais na companhia deles, né? E Ismael também teve uma vida próspera e ele também formou o seu próprio povo, né? Depois que Sara morreu, Abraão casa-se com uma mulher egípcia que se chamava Setura, né? E logo depois gera outros filhos que também não têm muita descrição bíblica. Então, ao todo, ele viveu 175 anos e, quando morreu, foi enterrado pelos seus 2 filhos, né? Por Ismael e por Isaque. Então, essa é a saga de Abraão, né? Contada aqui muito rapidamente, mas para a gente entender outras passagens, né? Vocês conhecem o episódio que fala que o Egito passou por 7 anos de seca, né? O tempo das vacas magras, né? E, claro, tudo na redondeza do Egito também passou pela mesma seca. Nós sabemos que José foi vendido como escravo por seus irmãos, fruto da inveja por ser ele filho favorito de Jacó, né? E no Egito, José chega ao topo
Ele só não recebeu o nome de Faraó, mas ele era o ministro, era o Adom, e era ele que controlava toda a produção e distribuição de grãos. Dessa forma, seus irmãos vão ao Egito para comprar alimento e acabam descobrindo que quem poderia vender alimento era exatamente o irmão que eles tinham vendido como escravo, né? Enfim, por encontrar José, por José perdoar todo o povo, todos os descendentes de Abraão que estavam ali em Canaã, né, atravessam o deserto e vão morar no Egito a convite de José. Então, enquanto José esteve vivo, esse povo, que é os descendentes de Abraão, que eram seus irmãos, seus sobrinhos, a sua parentela toda a descendência dessa parentela, esteve sob a sua proteção. Mas quando José morreu, né, esse povo foi execrado, né? A história de vocês falam que eles eram escravos. Eles não eram escravos, mas eles eram muito marginalizados. Era um povo que não tinha nação, que não tinha terra. Se lembrem que quando a terra deles era Ur, que não existe mais. Eles saíram de Ur, foram para Canaã. Em Canaã tinham vários povos, vários clãs que já viviam lá. Eles passaram a viver juntos. Veio a fome, eles saíram de Canaã e foram morar no Egito. Ficaram no Egito por muitos séculos, como um povo indesejado, né? Uma nação sem pátria, um povo sem pátria, dentro de outra nação, né? Então, há todo aquele complô do faraó com Moisés e eles saem do Egito, o grande êxodo. E aí eles voltam para onde? Na tentativa de conquistar novamente seu espaço, o espaço que eles tinham deixado. Eles voltam para Canaã, né? A saga de voltar para Canaã. Só que quando eles voltam para Canaã, aqueles clãs que tinham ficado lá, e alguns desses clãs eram formados, inclusive pelos ismaelitas, que era o outro filho de Abraão, eles não aceitavam aquele povo de volta, né? Então, veja bem, era Canaã, que é o que vocês conhecem como a antiga Palestina, né? Ela estava ali e eles não aceitaram. Aqui uma iconografia mostrando quando os irmãos reconhecem José e quando eles pedem perdão a José por terem feito todo mal a ele no passado. Bom, vamos adiantar um pouco aqui. A aparição, né, de Yahvé, esses fenômenos de materialização ou de algo parecido, né, de algo parecido. Moisés menciona a aparição de Yahvé a Abraão, quando ele já estava em Canaã. E Estevão diz que Deus apareceu a ele quando ele ainda estava em Ur, e não em Canaã, muito antes, né? Enfim, tem várias narrações dessas aparições. Primeira coisa, Deus, o incriado, não tem forma. Nem forma de sarça, de chama, de fogo, nem isso. Deus não tem forma, ele é pura energia. Você quer ver Deus? Olhe para a natureza, né? Então, a gente precisa entender que aqui é uma série de fenômenos mediúnicos, tá? De materialização, de manifestação, de vários tipos de mediunidade, de evidência, de audiência, de desdobramento, de vários fenômenos em que ocorrem essas aparições, né? E aí a gente pergunta, quem, afinal, é Yahvé? Yahvé é o nosso Deus? Ele é o Deus que nós conhecemos hoje?
quem que é essa entidade, né? Então, o que nós podemos dizer a vocês é que Yahvé é o guia do povo hebreu. É o Eb, o espírito que guia, que orienta os destinos dos povos semitas. Tá? Ele é o anjo guardião daquele povo. Tá? Então, para aquele povo, ele era, sim, o Deus maior. Né? Mas nós já vimos que Deus é muito maior do que tudo que a gente já aprendeu sobre Yahvé. Né? A gente já aprendeu que Deus está muito acima disso tudo que nos foi mostrado. Muito acima desses fenômenos. Né? Então, o que acontece? A evolução. Desaparecem os hebreus, surgem os judeus, né? A grande aventura de um povo que se autodenomina escolhido, povo santo, que desde os primórdios do tempo luta para preservar suas crenças e seu costume e para se firmar numa terra em que alguns dizem que não lhes pertence, né? Então, essa saga do povo hebreu, ela se torna os judeus a partir da luta de Ben-Hur, que vocês já assistiram as novelas, os filmes inúmeras vezes. Judá Ben-Hur. Foi por causa da sua luta, foi por causa do seu esforço contra o politeísmo romano, né? Em que o povo deixou de ser chamado de hebreu e passa a ser chamado de povo judeu, por causa de Ben-Hur, né? Então, vem com isso, com essa evolução, com esse tempo, vem Yoshua, que é o quê? Um judeu da Galileia. Né? Do povo judeu nasce o Messias, um Salvador, Yoshua. E qual é a principal missão de Yoshua? É nos trazer o conhecimento do verdadeiro Deus, da sua verdadeira essência. Essa é a principal função, né, de Yoshua, nos mostrar quem é o supremo governador cósmico. Aliás, me desculpa, o supremo criador cósmico, nos mostrar quem é o verdadeiro Deus, sem criar conflito com os ensinamentos de Moisés. Por isso nós lemos aqui hoje, né, a introdução que nós fizemos com o capítulo 134, busquemos o equilíbrio, sem criar conflito com os ensinamentos de Moisés. Ele vem nos apresentar a suprema inteligência, o supremo amor, as mais excelsas virtudes, né, do incriado. Mas ele também foi transformado em Deus pelos homens, né? Então, nós precisamos entender que Yoshua é o Cristo, mas que ele não é o absoluto. Absoluto é Deus Pai, o incriado, supremo e único. Em muitos trechos da Bíblia, vocês vão encontrar pessoas que mostrem que fala que Jesus é Deus, mas em muitos outros trechos está provado que Jesus é o Filho de Deus, né? E quando foi que Jesus se transformou em Deus? As partes da Santíssima Trindade. Foi transformada pelos homens no Concílio Ecumênico de Niceia, em 325 depois de Cristo. Foi nesse concílio que os teólogos declararam que Jesus também era Deus, tão supremo como é o Deus Pai. Foi nesse concílio que ficou estabelecida a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na minha opinião, o fato de Yoshua não ser Deus não diminui em nada a sua divindade, não diminui em nada o seu poder, não diminui em nada a sua grandiosidade. Basta lembrar que aqui na Terra ele foi o espírito mais perfeito que aqui já esteve, né? Da questão do livro dos Espíritos, né? E ele também se auto-intitula Filho do Homem, exatamente porque na Terra, obedecendo a todas as leis naturais,
ele nasce como ser da espécie humana, né? E, mais uma vez, para encerrar esse nosso discurso de hoje, lembrando que todos nós somos deuses. Todos nós somos deuses. Está em João, capítulo 10, versículo 34 e 35. Eu acho que por hoje basta, né? Por hoje tá bom para a gente refletir, para a gente pensar um pouco, né? Tá certo, eu já vou, tá? Eu já vou te atender. Tá bom. Então, eu vou encerrar nesse momento. O João e suas perguntas, nós vamos te atender, João, gradativamente. A cada uma das suas perguntas, no tempo certo, nós vamos respondendo sempre. Mas eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco. Reflitam sobre esses ensinamentos. Então, hoje nós já trouxemos, né, que Jesus não é Deus, né? Isso vai gerar muita polêmica, né? Para muitos que não acompanham esses estudos assim, pare a pare, e que Yahvé não é Deus. Yahvé não é Deus, Jesus não é Deus, então, o que é Deus? O que é Deus é o tema para o nosso próximo encontro, tá certo? Nós vamos encerrar logo, porque nossa irmã também está debilitada pelos anestésicos, pelos medicamentos, né? Agradecemos nosso irmão Henrique pelo esforço, pelo trabalho que ele vem fazendo com as nossas gravações, a colaboração do menino Felipe, colaboração do menino João Pedro. Muito obrigado a vocês, a colaboração da nossa querida Luísa, por fazer com que essas palavras cheguem ao vento, que vão causar muita tempestade de areia por aí, né? A gente se prepara, não é isso? Então, vamos agradecer a Deus. Eu deixo vocês agora com a nossa irmã.